doing? Galera, estou aqui de novo pra gente continuar a nossa série de vídeo pra você realmente chegar à fluência. Vamos lá! No primeiro vídeo a gente viu sobre o verb to be. Como o próprio nome já fala, é um verbo, mas ele é usado pra tudo no inglês. Ele tem duas funções principais, que é o ser e o estar. A gente viu no segundo vídeo sobre as WH questions, que é a junção. Quando você junta as WH questions com o verb to be, você consegue fazer várias perguntas. E agora, por terceiro, a gente vai ver o simple present. O que é isso? O presente simples. Mas não adianta a gente ficar dando nome difícil porque só complica as coisas. Vamos ver na prática o que isso realmente é. O simple present é o que... quando a gente fala do presente. Mas calma que às vezes as pessoas bugam aí. Por quê? Sabe quando a gente fala do presente no português, a gente conjuga vários verbos. Eu estou andando, ela está andando, nós estamos andando e assim por diante. Quando a gente quer falar do presente, a gente vai usar o ing com o verb to be. I am here, eu estou aqui. I am drinking, eu estou bebendo. Agora, quando a gente precisa de falar de um hábito, quando a gente precisa falar de algo que acontece, que é a nossa rotina, a gente não usa o ing. A gente usa o simple present. O que é isso? O simple present vai ser o do e o does. Você com certeza já ouviu falar sobre eles, não ouviu? O do é usado para os não especiais do inglês. A gente fala que os especiais é o he, o she e o it. Esses três vão usar o does e os outros vão usar o do. Por exemplo, do I, do we, do you. E agora, quando a gente vai falar do he, do she e do it, a gente vai falar does she, does he e does it. Deu pra entender? A gente vai usar o simple present para falar de três situações. Pode ser um fato, pode ser um hábito ou pode ser uma verdade universal. Vamos ver esses exemplos na prática. Por exemplo, quando a gente quer falar de um hábito, hábito é algo que a gente faz todos os dias. I sleep every day. She sleeps every day. She goes to the gym every day. I go to the gym every day. Agora, quando a gente fala de um fato, exemplo, I am in Paris. Eu estou em Paris. I live in Paris. Eu vivo em Paris. É um fato. She lives in New York, por exemplo. Então, quando a gente precisa falar de um hábito, de um fato ou de uma verdade universal, como assim uma verdade universal? Babies cries. Então, vendo que o cry não é normal, ele vai com o IES, que é esse plural. Então, quando a gente precisa falar de he, she e it, a gente vai usar o plural da palavra. Calma, Bruni, ficou tudo confuso. Calma que eu vou explicar melhor pra vocês. Sabe como a gente conjuga os verbos no português? A gente também vai conjugar no inglês. Mas a gente só vai conjugar com he, she e it. Os outros ficam normal. Então a gente está falando do presente. Quando eu preciso falar que eu moro, eu vou falar I live. Quando eu vou falar que ela mora, como ela é o especial, eu vou falar she lives e assim por diante. Por exemplo, quando eu quero falar ele vive, eu vou falar he lives, porque eu preciso adicionar esse IES no final da palavra. Eu vou deixar uma tabelinha aqui para vocês com a regra de cada uma, porque o que acontece? Quando a palavra termina com uma terminação específica, a gente vai conjugar a palavra de uma forma. Se ela termina de outra maneira, por exemplo, a palavra study, quando a gente vai... Interessante, né, povo? Quando a gente vai conjugar a palavra... Calma que até buguei aqui. Quando a gente vai conjugar o he... Para de rir. Quando a gente vai conjugar o he, o she e o it, a gente vai adicionar um S. Como assim? Por exemplo, eu falo que eu vou para a academia todos os dias. I go to the gym every day. Quando eu falo que ela vai para a academia todos os dias, she goes to the gym every day. Deu pra entender, guys? Guys, o simple present nada mais é do que a conjugação do verbo. Então a gente vai conjugar para he, she e it. Quando a gente precisa fazer essa conjugação,
Vamos prestar atenção na palavra study. Para quem não sabe, a palavra study é estudar. Todas as palavras que terminarem com a letra Y, você vai retirar o Y e você vai colocar IES. She studies. Por exemplo, se eu preciso falar que eu estudo todos os dias, I study every day. Ela estuda todos os dias. She studies every day. Teacher Bruni, mas por que fazer isso? Porque o inglês pede, guys. Precisa conjugar o he, o she e o it. Assim como você conjuga o verbo no português, precisa conjugar desses três no inglês. Então, she studies, I study, we study, he studies. Deu pra entender? Além da terminação de Y, outra terminação que vocês também precisam saber é a terminação com essa tabelinha de letras aqui. Por exemplo, tem o CH. Então, uma palavra que termina com CH é a palavra watch. Vocês já ouviram falar dessa palavra? É assistir. Watch. Então, quando eu preciso falar que eu assisto TV todos os dias, I watch TV every day. Ela assiste TV todos os dias. Quando a gente está falando que ela é um hábito, acontece todos os dias, a gente está falando de she, a gente precisa conjugar. Então, vamos lá. She terminou com CH, que é essa tabelinha aqui. Vocês vão colocar a terminação ES. She watches TV every day. Deu pra entender? Guys, então quando termina com qualquer uma dessas letras aqui dessa tabelinha, vocês vão adicionar o ES. She watches. He watches. Guys, Teacher Bruni, acho que não é necessário decorar essa tabelinha, porque na realidade você só vai se ferrar. Mas Bruni, como que eu aprendo quando conjugar e como conjugar cada uma das palavras? Praticando. Eu vou deixar um link para vocês de um jogo aqui embaixo na descrição. Vocês apertam nele e vocês vão aprender a conjugar as palavras na prática, porque foi assim que eu aprendi. E eu acho que ficar decorando tabelinha de, por exemplo, essa palavra termina com CH, então eu preciso adicionar ES. Essa palavra termina com SS, então eu preciso adicionar ES. Eu acho que fica muito confuso, principalmente na hora de você falar. Então pega ali por semana umas 3 palavrinhas para você decorar e praticar e coloca ela no seu vocabulário e sempre repete, até que ela fique natural na sua cabeça. Por exemplo, guys, quando eu falo que é muito melhor vocês aprenderem na prática, porque a palavra play termina com Y, assim como no exemplo que eu falei anteriormente, né? O primeiro exemplo. Só que o que acontece? Quando termina com Y e não tem uma consoante antes, você não coloca IES. Por exemplo, play, antes do Y tem a letra A, que é uma vogal, então você só adiciona um S, fica plays. Confuso, né? Por isso que eu falo pra vocês, aprendam na prática, vai ser muito mais simples. Eu apresento essas regrinhas pra vocês porque, querendo ou não, muita gente acha mais visível e gosta de saber, e saber o porquê que aquela palavra é daquela maneira. Então vocês já estão sabendo, mas saibam que na prática vocês vão pegar as coisas muito mais fáceis. E aí temos a terceira regra, que é a regra do S, que é a mais fácil de todas. Então vamos resumir aqui o que acontece. São 3 regras para você conjugar o verbo he, she e it. Quando você está falando de um hábito, de um fato ou de uma verdade universal no presente, você precisa conjugar os verbos que vão acompanhar o he, o she e o it. Para você conjugar o verbo que vai acompanhar o he, o she e o it, você vai usar 3 regras. A primeira regra de todas é a regra do IES, que sempre antes do Y, quando vier uma consoante antes do Y, você vai colocar IES. Exemplo, she study. Study é um D. D é uma consoante antes do Y. Se é uma consoante, você tira o Y, então vai ficar só studies. Tirou o Y e colocou IES. Agora, se é uma palavra que antes do Y vem uma vogal, por exemplo, a palavra play, você não vai tirar o Y, você vai colocar apenas um S. She plays. E aí a gente tem a terceira regra. Então, a primeira regra de todas é do IES. Se antes do Y vem uma consoante, você tira o Y e coloca IES. Segunda regra,
Se a palavra termina com qualquer uma dessas terminações aqui, qualquer uma dessas letrinhas, você vai colocar ES. Por exemplo, she watches termina com CH, que tá nessa tabela, e agora você vai adicionar ES. She watches. E agora, quando a gente tem a última regrinha, se a palavra, o verbo não encaixou nem na primeira regra, nem na segunda regra, que não é nenhuma das terminações dessa palavra aqui, dessas letrinhas aqui, você vai apenas adicionar um S. Então a palavra fica normal. Deu pra entender, meus amores? Outro exemplo muito importante que eu gostaria de destacar pra vocês é aqui, ó, dessa tabelinha. Estão vendo a letra O aqui por último? É a palavra, por exemplo, go. Quando a gente vai transformar ela, fica she goes, porque a gente deixa o O e coloca o ES. Então são 3 regras principais que vocês precisam saber. Relembrando que eu sou a favor de vocês praticarem isso, aprenderem na prática, que vai ficar bem mais simples. E antes de eu terminar o vídeo, deem um like aqui no vídeo, se inscrevam no canal, curtam o vídeo que eu acabei de falar pra vocês, comentem aqui embaixo se ficou mais alguma dúvida e não esqueçam de seguir lá no Instagram, que lá eu sempre posto dicas e stories pra vocês sempre estarem praticando o inglês, beleza? Ah, e outra coisa, se você quer praticar o seu inglês e tem interesse em aprimorar e ficar cada vez mais fluente, me chama lá que você pode ter aulas particulares, que a aula particular é a melhor coisa da sua vida, que você vai ser você e o seu professor, sem nenhum problema, sem pessoas ali para causar trauma, e você pode realmente treinar a sua pronúncia, pode realmente praticar isso aqui, a fala, que é o mais importante de todos. A gente viu que o Simple Present é usado para falar do presente, de um hábito, de uma rotina, de algo agora, que não seja algo que eu estou fazendo, beleza? É algo da minha rotina, do meu hábito. Então eu não posso usar o ING. Por isso, para esse vídeo não ficar muito longo, mais longo do que já está, nesse vídeo a gente viu apenas o Simple Present, como conjugar o he, o she e o it com cada um dos verbos. E no próximo vídeo eu vou ensinar para vocês sobre o do e does, beleza? Thank you!